Bom dia, guerreiros, irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja conosco nessa manhã de domingo, dia 5 de julho de 2020. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus para hoje. Vamos ouvir e receber o alimento diário por parte do nosso Senhor. Eu quero lhe convidar a uma oração para que o Senhor Jesus envie sua palavra na manhã de hoje através do Santo Espírito de Deus e usando o vaso que aqui se dispõe. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, para ouvir de Ti. Porque nós sabemos, ó Senhor, que o alimento diário Tu tens para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua soberania, pela Tua grandeza, pela Tua realeza. Obrigado, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Por isso eu te peço, Pai, usa, Senhor, o vaso que essa manhã irá trazer a Tua mensagem, ó Pai, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos falar hoje um tema recorrente. É a respeito das nossas reações ante ao sofrimento. Como nós nos portamos diante do sofrimento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos ler os versos do 8 ao 16. Êxodo 14, do 8 ao 16. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-no por todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixai-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, não tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. A reação ao sofrimento, ela é talvez o fator mais determinante e marcante para distinguir o tipo e a característica da personalidade humana. Ou seja, a maneira como você reage a um sofrimento e aos problemas vai informar a característica de sua personalidade. Porque enquanto tem algumas pessoas que deixam se abater e chegam mesmo ao desespero diante das dificuldades da vida, outras enfrentam situações dificílimas e superam os problemas e a dificuldade.
Agora eu pergunto, por que isso acontece? Porque as pessoas reagem de forma diferenciada. Porque alguns fazem do problema um trampolim para a vitória, enquanto outros fazem dele um escorregador para a derrota. Existem fatores de ordem emocional, física, disciplinar e espiritual que atuam interagindo no interior do ser humano, levando-o ao equilíbrio ou ao descontrole diante dos fatos negativos que possam acontecer. A palavra de Deus nos mostra exemplos de dois casos, exemplos que podem nos servir de ensinamento e advertência para hoje. Portanto, vamos procurar retirar as reações, vamos procurar tirar de reações negativas ao sofrimento os ensinos que a Bíblia contém para cada um de nós. A reação negativa e o sofrimento, diante de uma reação negativa ou de sofrimento, você pode reagir sentando e chorando. Veja o caso do apóstolo Pedro, por exemplo. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós temos a história de Pedro, que era o discípulo mais dedicado, mais desprendido, mas que diante do sofrimento que atingiu a ele, quando ele descobriu que na realidade tinha negado ao seu mestre, ele foi se retirar, ele se retirou e foi chorar, e chorou copiosamente, diz a palavra. Aliás, no choro, propriamente não há nenhum mal. Chorar é até bom. Afinal de contas, as situações difíceis atingem o nosso equilíbrio emocional. E muitas vezes nos leva às lágrimas diante de problemas tristes ou trágicos. Isso é natural e, de acordo com o grau de sensibilidade da pessoa, é até um benefício do ponto de vista psicológico. Segundo os entendidos, isso é bom, pois de alguma forma descarregamos emoções contidas que poderiam trazer consequências prejudiciais ao nosso organismo como um todo. A raiz de muitos males que nos acontecem, eles advêm de momentos de angústia, de você se fechar, de você guardar. O negativo reside no fato de sentar-se apenas, a reação de Pedro. A parte negativa não foi ele chorar, foi simplesmente ele só sentar. Que este sentar vem acompanhado do choro sem problema algum. O que é extremamente negativo é que este sentar e chorar não conduz a qualquer outra reação, a não ser a lamentação e a lamúria. Nada diz que você não pode chorar ou sentar por alguns momentos, mas você tem que reagir. E o que acontece aqui com Pedro, é a parte negativa dele ter sentado e chorado, é que ele não houve reação. Que você chore, que você se constrange nos momentos difíceis, que te abate, isso é natural. Mas não pode acontecer de ficarmos indevidamente, infinitamente, sentado, choroso, lamentando e atraindo para nós a miséria e a dó de terceiros. Infelizmente, para a história do cristianismo, não foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Depois daquele momento, ele teve uma reação positiva e o final da história todos nós conhecemos. Foi um homem altamente usado por Deus e que até na hora de sua morte foi gloriosa
e teve brio a ponto de dizer que não queria morrer, não era digno de morrer da mesma forma que Jesus, e foi crucificado de ponta a cabeça. A reação negativa ao sofrimento nos leva a fugir do problema. Você se lembra do que aconteceu com o profeta Jonas? No seu livro, principalmente no início, nós vemos a história da angústia que ele passou diante do problema que Deus lançou para ele quando mandou ele ir a Nínive para orar e contra aquele povo. Quando ele recebeu o desafio, o que ele fez? Ele fugiu do problema, ele buscou outra direção, pegou um navio em direção contrária. O restante da história também nós sabemos. As consequências da fuga foram extremamente negativas para ele, até que o Senhor foi ao seu encontro, tirou ele do fundo do mar e lhe deu uma nova oportunidade. Isso nos ensina que nós não podemos fugir do sofrimento, nós não podemos driblá-lo ou ocultá-lo em nosso viver. Não podemos fazer como muitos sugerem, uma simulação, simular que está tudo bem, que está tudo alegre, quando no fundo o coração está destruído, porque algo está te atormentando e te acusa. Enfrentar o problema de frente é confessar o erro, se for esse o problema. É enfrentar um tratamento médico. Quando o médico te dá uma notícia ruim, você tem que enfrentar de cara. Eu tenho aqui um exemplo dentro da minha família. Meu irmão mais velho, durante uma viagem, o médico foi ao médico e o médico falou para ele que ele tinha 30 dias de vida, no máximo, porque ele estava acometido de um câncer muito severo no pulmão. E ele simplesmente olhou para o médico e falou assim: você não é Deus para dizer quando eu vou morrer? Eu não morro nem que me mate. E seguiu a vida numa luta briosa, e foram aí mais 15 anos. Ao passo que a minha irmã, mais nova que ele, descobriu um câncer durante um exame de rotina, um câncer no útero, e isso a matou, porque ela se entregou naquele momento, perdeu toda a força de lutar, entrou em desespero. Então, sentar simplesmente e se entregar não é a solução. Quando nós passamos por um sofrimento, a nossa reação tem que ser uma reação positiva. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Quando morre uma pessoa, você chora porque você fica triste, mas você não pode fazer disso o fim da sua vida. Você tem que enfrentar, passar adiante, entender que é hora de seguir em frente, inclusive para honrar a memória daquele que se foi. Enfim, o que não pode acontecer é nós embarcarmos no navio em direção contrária àquilo que Deus quer, como aconteceu com Jonas. O Senhor está querendo que você vá na direção que Ele mandou. O Senhor está falando para você ir para Nínive, não está falando para você ir para Tarsis. A reação negativa, às vezes, é você esconder-se. Às vezes as pessoas não fogem dos problemas, como no caso de Jonas, mas às vezes elas procuram se esconder. Mesmo não fugindo, é problema se esconder, se camuflar. Mais ou menos como até nós já falamos aqui, como faz a figura da avestruz, que quando vê um perigo, ele enterra a cabeça na areia, como se isso escondesse todo o seu corpo, que é grande. Os discípulos de Jesus fizeram isso.
O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, se nós formos ler os versos do 47 ao 56, vai ver que conta a história da prisão de Cristo, que termina de forma melancólica, informando que todos os seus discípulos desapareceram, se esconderam na mata em redor do Getsemane. Além desse texto, o evangelista Lucas, no capítulo 23, no versículo 49, informa que, diante da crucificação de Cristo, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas, ou seja, esconderam-se. O cristão não pode se esconder diante do sofrimento. O cristão não pode esquecer o problema como se ele não existisse. Como é que nós podemos nos esquecer do sofrimento? Se o motivo da tristeza é algum relacionamento rompido, simplesmente desaparecer diante da pessoa atingida ou da pessoa que atingiu não vai resolver. Se o problema é algum desenlace negativo com o filho, ou com a filha, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com a irmã, se esconder não é o problema, nós temos que resolver, sentar e decidir. Se o problema é um trauma por causa da morte de algum ente querido, passar a querer viver como se nada, como se ele ainda estivesse presente, sem enfrentar as mudanças necessárias, não vai resolver. Nós temos que encarar o problema, enfrentar o problema para resolver o problema. Os estudiosos da psique humana afirmam que esse comportamento pode ser um gerador de traumas quando você se esconde. E mesmo reações extremadas para o futuro, simplesmente porque você procurou conviver com o problema sem solucioná-lo, tentando esconder-se ou esconder o problema, enquanto esse problema pode estar gerando dentro de você um temporal maior para o futuro. Amém? A reação negativa de um sofrimento é falta de fé. É impressionante o que lemos em Êxodo 14, do 8 ao 14 agora há pouco. O povo de Israel havia acabado de assistir coisas maravilhosas que tinham ocorrido em favor deles enquanto eles estavam em fuga, pela instrumentalidade de Moisés e a operação do Senhor. Eles tinham saído de um cativeiro de 430 anos. Faraó, com todo o seu poder, havia sido derrotado. Os despojos foram retirados do povo egípcio como pagamento pelo trabalho dos escravos. A prova de amor de Deus dirigindo o seu povo, já no início da jornada, estava patente na nuvem que guiava eles durante o dia e no fogo que iluminava a caminhada noturna. E assim, diante do primeiro sinal de perigo, do primeiro indicador de medo e pânico, esse mesmo povo tão abençoado dá uma demonstração imensa de falta de fé e falta de confiança no Senhor. Reclamam a Moisés, perguntam a Moisés por que Moisés tinham tirado do Egito. São irônicos, dizendo que era melhor ter morrido no Egito. Na vida cristã não podemos enfrentar sofrimento dessa forma. Diante da dificuldade e da dúvida, nosso primeiro impulso tem que ser o de confiar em Deus, esperar nas suas promessas, deixar que Ele providencie, que Ele traga a providência, fazer a nossa parte, é orar, é pedir para que Ele conduza o processo da nossa vida e que o nosso objetivo seja alcançado. Isso é ter fé. Quando o povo clamou, quando o povo clamou, o Senhor disse apenas para Moisés: diga ao povo que marche, siga, vá em frente.
Nós temos que ter fé e confiar que a providência de Deus já está tomada na nossa vida. Amém? A reação negativa ao sofrimento muitas vezes é o desejo de morrer. Tem pessoas que querem morrer. Um dos momentos mais marcantes na vitória de um profeta de Deus sobre o sofrimento é o caso de Elias. O que aconteceu no Monte Carmelo, quando ele venceu 450 profetas de Baal, foi sem dúvida uma das maiores comprovações do poder de Deus na vida daquele servo. Entretanto, Elias pagou um preço por conquistar aquela vitória. Jezabel, a esposa de Acabe, desejou vingança e começou seu trabalho de perseguição a Elias. Bastou ela iniciar o trabalho de vingança e Elias, o grande vitorioso, saiu em fuga, abatido e vencido, desejando morrer, como está descrito em 1 Reis 19, do 1 ao 7. Elias foi sentado debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. O cristão não pode proceder assim. Nós temos todos os dias falado que enquanto há vida há esperança. Para o cristão, o significado desse ditado é muito forte, é muito profundo. Porque o cristão sabe que mesmo depois da morte, para nós, há vida e esperança. A vida não termina com a morte. Mas sim, aí exatamente que ela começa. Sentar e aguardar a morte física foi uma fraqueza na vida de Elias. Quando ele se viu diante do sofrimento, ele esqueceu-se do poder de Deus. Ele esqueceu-se do Senhor que estava por trás dele. Tanto é que a palavra de Deus diz que o Senhor vai levar Elias até Horebe e vai falar com ele, e Elias vai sair de lá revigorado, pronto para enfrentar os novos desafios da vida. Eu quero concluir com isso que compete a nós, cristãos, reagir com coragem, resistir ao sofrimento, lutar, não se entregar jamais, ter fé. Sabemos que não é fácil. Fica inclusive muito difícil e injusto julgar como os outros reagem. Cada um tem uma característica. E diante das provas da vida, as reações são diferentes. Mas nós temos que exortá-los a ter uma reação positiva, a ter luta, a não se entregar. Não podemos ficar nos escondendo do problema. Cada um de nós, no fundo do coração e nos seus exames íntimos com o Senhor, sabe quanto custa enfrentar tais momentos. No entanto, o que podemos afirmar, pelo que a Bíblia nos ensina, é que diante do sofrimento, não cabe apenas sentar e chorar, fugir e esconder-se, perder a fé ou desejar a morte. Mas sim, cabe-nos confiar em Deus e redobrar o ânimo para podermos seguir em frente. Que Deus os abençoe nessa manhã. Deus nos dê uma semana de vitória. Deus traga um novo ânimo para a nossa vida. Que você enfrente esse problema cara a cara. E saiba que o Senhor, nosso Deus, está a teu lado, pelejando. Eu termino dizendo para você, essa luta não é mais tua. Levanta-te. Marche, ande. Seque suas lágrimas. Deus é contigo.
Põe a mão no seu coração, curve sua cabeça, ore ao Senhor, pedindo a Ele coragem, fé, força e resignação para que você siga em frente. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tua mensagem nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós confiamos em Ti e sabemos, Pai, que Tu és a solução de todos os nossos problemas. Obrigado, Deus, porque Tu tens cuidado com muito zelo de cada um de nós. Obrigado, Senhor, que nós temos a certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amanhã teremos mais. Continue nos prestigiando no YouTube. Tivemos quase 10 inscrições de ontem para cá. É um número expressivo. Eu agradeço a cada um que está contribuindo, se inscrevendo, compartilhando e divulgando o nosso canal. Todos os dias, após a mensagem ao vivo, nós transcrevemos elas e postamos no YouTube. Luiz Melquiades Júnior. Vá lá, curta, comente, inscreva-se, compartilhe e divulgue esse trabalho em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Fica com Deus. Um beijo, um forte abraço. Eu amo você em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.